Bem-vindos a mais um vídeo com Laudenir Ramos. Hoje eu vou responder algumas perguntas, ou uma pergunta de alguns seguidores, melhor dizendo. A questão é, o bairro São Marcos, o bairro onde eu moro, vai se transformar numa cidade? Vai ser emancipado politicamente e vai virar uma cidade independente de São José dos Pinhais? Talvez São Marcos dos Pinhais, São Marcos do Sul, coisa assim? Porque já existe a cidade de São Marcos no Rio Grande do Sul, então não poderia ter nomes iguais. Muito bem, meu povo, eu não sei quem que inventou isso, não sei de onde que surgiu essa conversa, mas pelo menos 3 pessoas que eu me lembre me perguntou no canal Laudenir Ramos sobre este fato. Então significa que alguém falou algo a respeito e isto se propagou. Enfim, vamos então conversar um pouquinho sobre esse assunto. E para isso a gente vai fazer algumas perguntas e respostas. Primeiramente, por que um bairro iria querer se tornar uma cidade independente da sua cidade? Normalmente isto acontece, resumidamente, por questões financeiras. Isto acontece quando um bairro cresce num ritmo mais acelerado do que o resto da cidade e se torna independente economicamente do restante da cidade. Ou seja, há uma evolução industrial, comercial, agrícola, enfim, um ramo de negócio prospera em ritmo mais acelerado do que o resto da cidade naquele bairro e ele consegue evoluir de uma forma desproporcional ao resto da cidade e a sua lucratividade já não vale mais a pena ser compartilhada com o resto da cidade. Ou seja, o bairro está sustentando a cidade, podemos dizer assim. Vamos fazer uma analogia com um filho. Nasce um bebê que vira uma criança totalmente dependente de seus pais, mas com o passar do tempo, essa criança vai estudar, se torna adulto, começa a trabalhar e por vezes ganha mais do que seus próprios pais. Ou seja, se tornou independente. E o que ele quer? Quer viver independente da sua família. Isto é o princípio básico para nascer uma nova cidade. Se tornar independente economicamente daquela cidade a qual estava vinculada. Da onde que surge esse interesse? Dos próprios habitantes, principalmente daqueles envolvidos politicamente, que visam de repente ser os vereadores daquela nova cidade, prefeito daquela nova cidade, porque esta nova cidade vai ter uma Câmara de Vereadores, vai ter uma prefeitura, prefeito independente. Então, meu povo, é mais ou menos isso que leva um bairro a querer se tornar cidade. E será que o bairro São Marcos está nesse nível? Ele está crescendo desproporcionalmente em relação a São José dos Pinhais? Na verdade, não. Ele está crescendo no mesmo ritmo ou até um pouquinho num ritmo menos acelerado em relação a muitos outros bairros da cidade. Com certeza ele cresceu muito nos últimos anos, mas toda a cidade de São José dos Pinhais está crescendo de uma forma igual. Tanto que quem acompanha meu canal vê que por vezes eu não demoro um pouquinho a passar num bairro e quando eu passo eu me assusto dizendo, nossa, aqui não tinha nada, aqui era só mato, isso aqui não existia, essa rua era toda de terra, não tinha casa nenhuma e agora olha só como está. Então toda a cidade de São José dos Pinhais evoluiu, igualmente a região do São Marcos evoluiu também. No entanto, como eu disse, não num ritmo tão acelerado quanto outros bairros que não tinham nada como o São Marcos e hoje estão cheios de condomínios de apartamento, de prédios por aí, né? Pois bem, meu povo, mas vamos entender no mapa como seria uma possível divisão política, uma divisão geográfica, melhor dizendo, do bairro São Marcos se isto acontecesse. O que você vê aqui circulado de vermelho é São José dos Pinhais por inteiro. Isto aqui é São José dos Pinhais. Esta região acinzentada aqui é Curitiba. Já aqui, o que você vê é São José dos Pinhais, a zona urbana. Agora, ampliando o nosso mapa, você vê aqui já no final de São José dos Pinhais, a região do São Marcos. Você pode ver que é um dos últimos bairros urbanos de São José dos Pinhais, o São Marcos. Depois é a área rural.
Aqui tudo é área rural. E existe já uma divisão natural que separa o São Marcos do resto de São José dos Pinhais. É o rio Miringuava. Este rio aqui que você observa. Pode observar que ele passa ao lado do São Marcos. Ele nasce na colônia Murici, aonde está sendo construída uma represa agora. E ele vai percorrendo até desaguar no Rio Iguaçu. Então isto já seria uma divisão natural do bairro São Marcos em relação a São José dos Pinhais. Isto porque uma cidade não pode estar integralmente dentro de outra cidade. Até poderia, mas não é comum. Então, o natural seria que São José dos Pinhais fosse literalmente cortado ao meio. Do lado de lá do rio seria a cidade de São José dos Pinhais, e tudo que ficasse deste lado do rio para cá seria a região de uma nova cidade chamada São Marcos de alguma coisa. E dentro dessa região seria predominantemente área rural até o pé da Serra do Mar, até a Serra do Mar do litoral paranaense, aonde vai os limites de São José dos Pinhais. Dentro disso aí, nós ganharíamos uma região fortemente agrícola, muito bem desenvolvida agrícola no agronegócio, mas também nós ganharíamos o complexo industrial da Volkswagen e Audi. Além da fábrica da Volkswagen, teríamos várias outras fábricas, fornecedores ou não da Volkswagen, que estão naquela região do Campo Largo da Roseira. Mas seria um município com uma área predominantemente agrícola, mas também com um forte ramo industrial ali devido ao complexo da Volkswagen. Então, economicamente, a gente vê que isto é viável. Sim, o São Marcos poderia ser uma cidade considerando os aspectos econômicos. Lembrando que nenhuma cidade nasce completamente pronta. Ela vai se desenvolvendo no decorrer do tempo. E tudo iria começar do zero. Hoje nós temos posto de saúde, mas os servidores, os médicos, enfermeiros e funcionários do posto de saúde são de São José dos Pinhais. Permaneceria o posto de saúde, mas teríamos que contratar novos funcionários. Hoje a gente tem uma guarda municipal que é de São José dos Pinhais. Teria que montar uma nova guarda municipal se o município atingisse mais de 100 mil habitantes, o que eu acho que não aconteceria. Teria que contratar professores, as escolas existem, mas os professores são servidores de São José dos Pinhais. E assim vai. Além de montar a Câmara de Vereadores, além de montar a prefeitura, teria que montar toda a estrutura de serviços públicos necessários. É assim quando nasce uma nova cidade. Ela vai se estruturando aos poucos. Mas agora entra uma grande questão. Se um bairro quer se separar da cidade, quer se tornar um município independente, é porque os moradores ou a classe política daquele bairro visam que ali seria muito mais vantajoso ser um município independente do que continuar pertencendo àquela cidade. E será que para o São Marcos isso seria vantajoso? Nós temos exemplos recentes na região de Curitiba. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual cidade você gostaria de morar? Qual cidade é mais evoluída economicamente? Fazenda Rio Grande ou Mandirituba? E entre Pinhais e Piraquara, qual cidade é maior? Pinhais ou Piraquara? Ambas cidades foram emancipadas na década de 90, tanto Pinhais quanto Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande nasceu a partir de Mandirituba e Pinhais nasceu a partir de Piraquara, foi desmembrado de Piraquara. Pinhais hoje tem 133 mil habitantes, Piraquara tem 114 mil habitantes. Fazenda Rio Grande tem 100 mil habitantes, Mandirituba tem 27 mil habitantes. O que essas cidades têm em comum? Fazenda Rio Grande era de Mandirituba, Pinhais era de Piraquara. Ambas evoluíram mais do que suas cidades mães. Mas o que elas têm em comum? A proximidade com Curitiba. Pinhais está em conurbação com Curitiba, ou seja, está grudada em Curitiba. Elas estão apenas separadas por um rio e uma ponte e já tem casa dos dois lados às margens do rio.
Então é uma cidade grudada em Curitiba. Fazenda Rio Grande ainda existe um pouquinho de distância física, no entanto, está muito mais próxima de Mandirituba do que Curitiba. Não bastasse isso, para chegar em Mandirituba, ainda existe um pedágio no meio do caminho que dificulta mais o progresso da cidade. Então, povo de Deus, o que a gente pode chegar à conclusão? Apesar de Pinhais e Fazenda Rio Grande serem cidades filhas ou filhos de uma cidade-mãe, eles evoluíram mais devido à proximidade com Curitiba, e as suas cidades matriz, as suas cidades mães, ficaram numa evolução menos acelerada devido à distância com a capital do Paraná. O São Marcos viria nesse mesmo quesito. Se ele fosse separado de São José dos Pinhais, São José estaria grudado em Curitiba e o São Marcos um pouquinho mais distante de Curitiba. O que faria o São Marcos continuar mais esquecido do que em relação a São José dos Pinhais. O que nós podemos dizer hoje é que São José é uma cidade em pleno desenvolvimento, migrando de cidade de médio porte para grande porte, com seus 330 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE, já que não tivemos censo. Mas, se nós dividíssemos a cidade ao meio, nós teríamos duas cidades subdesenvolvidas, que teriam que recomeçar a sua construção. Então, eu não vejo vantagem nenhuma neste momento em separar o município de São José dos Pinhais e criar uma nova cidade a partir dele. No entanto, o que vocês visualizam no mapa é que o território de São José dos Pinhais é bastante extenso e predominantemente de área verde, de área rural, como vocês conseguem visualizar no mapa. E esta área rural um dia vai evoluir. E como o território é bastante extenso, abrangendo parte da Serra do Mar, como eu falei, já fazendo divisa com municípios do litoral do Paraná, é natural que com o passar do tempo, daqui a algumas décadas, haja divisões. O território de São José dos Pinhais possa ser realmente dividido. Mas ainda não é o momento. Ainda não estamos no momento. E nesta mesma vibe de divisão, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Aqui está o São Marcos, como vocês podem ver. Eu não sei, quem estiver assistindo em tela pequena vai ter dificuldade. E aqui está a região da Borda do Campo, que também é um bairro que podemos dizer mais isolado do resto de São José dos Pinhais. Aqui região da Borda do Campo, que detém a fábrica da Renault também. A Borda do Campo também poderia se interessar e ser uma cidade à parte, já que está em pleno desenvolvimento e está, entre aspas, isolado do resto da cidade. Então, povo de Deus, é isso que eu tenho a dizer. Não é porque fisicamente já há essa divisão, com limite de rios, bairro mais isolado, que valha a pena fazer a divisão política e geográfica de duas cidades. Primeiro tem que colocar na balança se isso vale a pena. Agora, se valesse a pena, quais seriam os pré-requisitos? Primeiro, teria que ter mais de 12 mil habitantes. Isto nós temos sossegadamente, não precisa nem discutir. Nós temos os 12 mil habitantes, creio que só na região de São Marcos ultrapassa os 20 mil habitantes. No entanto, precisaria de um documento, um abaixo-assinado, com pelo menos 20% dos moradores do novo território. Ou seja, um documento solicitando essa divisão, onde 20% dos novos moradores ou dos moradores da nova cidade assinassem. Isto tudo seria encaminhado à Assembleia Legislativa para que os deputados estaduais pudessem discutir o assunto em plenário. Os deputados iriam montar uma comissão que iriam analisar se aquela nova cidade teria condições de caminhar com pernas próprias, ou seja, se é uma cidade viável economicamente. E depois, por fim, aconteceria um plebiscito. O que é isto? Uma votação, como se fosse uma eleição, aonde todos os moradores da área afetada iriam votar dizendo se concordavam com aquela divisão. Então não é um processo tão simples também, e eu não sei qual seria a opinião, por exemplo, de quem mora em Campo Largo da Roseira, de quem mora nessa extensa área rural, de quem mora em Contenda, e também não sei qual seria a proposta geográfica de divisão dessa cidade. Então, é uma coisa que não é simplesmente dizer vamos dividir,
e dividiu. É um processo bastante burocrático, aonde provavelmente o São Marcos perderia. É isso aí, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo em São José dos Pinhais.